Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h33. Revista Justiça. Debate. O debate de hoje no Revista Justiça é um tema que é essencial para o futuro da comunicação do âmbito jurídico, os desafios da oratória jurídica e a adoção da linguagem simples do judiciário. Em um sistema de justiça que precisa ser cada vez mais acessível e transparente, a forma como nos comunicamos é fundamental. De um lado, temos a oratória jurídica, que exige clareza, precisão e, ao mesmo tempo, persuasão. Do outro, surge aquela necessidade de simplificar a linguagem para aproximar o cidadão comum do judiciário, reduzindo barreiras e promovendo o entendimento. Como encontrar o equilíbrio entre o rigor técnico e a simplicidade? Um bom desafio. Por isso, estamos aqui recebendo a professora, revisora, especialista em comunicação, psicopedagoga, orientadora e gestora educacional, professora Selma Frazão. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Também está conosco ele que é filósofo, educador, professor, conferencista, Norberto Mazai. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio, aos colegas, e muito obrigado por estar mais uma vez aqui nessa dileta casa. Muito obrigado. Também agradeço o advogado, professor universitário da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Messina, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Josinaldo Leal. Seja bem-vindo, doutor Josinaldo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meus amigos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui colaborar. Professor Josinaldo, que está lançando também um livro, Armas Secretas da Oratória Jurídica e da Sustentação Oral, domine estratégias infalíveis para elevar sua oratória jurídica, torne-se mestre na arte da sustentação oral. Mas eu começo com a senhora, professora Selma. Como ser tudo isso, né? Sem dominar o próprio português? Nós enfrentamos barreiras educacionais desde a infância. O fato é que a lacuna que existe entre o falar e o escrever, ela é muito grande. Então, nessa questão da oratória jurídica, e aí eu peço licença a vocês, tem que haver uma reformulação, porque é fato e é direito de que todo cidadão que tem acesso a um documento, ou até mesmo a uma questão do dia a dia, de uma participação de um jurado, por exemplo, ele tem que ter a facilidade de entender aquilo que está sendo falado, o que está sendo escrito, o que está sendo falado. O que eu vejo hoje é que o português ele tem se tornado um carro-chefe cada vez mais, principalmente nos concursos públicos. Hoje ele é o diferencial, né? A gente sabe disso. E o pessoal, especificamente, né, que foca na parte de direito, eu falo isso porque eu trabalho muito em concurso público, então quando você tem aí concursos para os tribunais, nossa, eles se dedicam profundamente na parte do direito e se esquecem da parte da leitura, da interpretação, que leva exatamente ao disseminar ali e dissecar aquilo que é proposto nas bancas, né? Além disso, tem a redação também, que nós sabemos que tem um peso muito grande, e eu acredito que essa oratória jurídica, focando mais na oratória jurídica, ela ser tudo isso, né, que o nosso colega propõe, também precisa, muito mais do que, obviamente, conhecer toda a parte, né, estrutural do jurídico, o domínio da língua. E esse domínio da língua, do nosso idioma, ele vem sendo tratado de uma forma mais direcionada hoje. Por exemplo, eu faço muitos acompanhamentos específicos para o pessoal que vai fazer o OAB, né, que tem uma grande dificuldade na sustentação escrita, né? E também preparo esse pessoal para enfrentar um júri, uma banca para uma tese. E nós sentimos o quê? Vícios de linguagem, né? Preciosismos, e às vezes eles decoram palavras bem difíceis, próprias do direito, e querem jogar essas palavras ali subitamente, sem contextualizá-las. Então, é um processo que exige o conhecimento de como articular as ideias específicas do jurídico e também associar essa parte jurídica ao nosso idioma, né? Que exige conhecimento gramatical, coesão, coerência, né? O léxico da língua portuguesa, enfim, é uma infinidade de processos, de protocolos que o cidadão tem que ter
como primordial, né? Então, o que nós vemos hoje? Várias pessoas, né? Eu conheço esses estudantes que falam 2, 3 idiomas, mas não falam português. Isso é muito grave. Professor Norberto Mazai, e o que temos então para introduzir, para começar esse debate a respeito desta questão da oratória jurídica, né? A professora Selma muito bem trouxe a importância de saber o português. E o que o senhor acrescenta? E junto com essa temática que a professora Selma coloca, e também já folheando o belo livro aqui do professor Josinaldo, penso eu ser a leitura. Ninguém dá aquilo que não tem. E a leitura é um cabedal interessantíssimo para que eu possa elaborar as minhas ideias. O nosso querido ministro Aires Brito sempre dizia que é preciso ter uma carta na manga. E essa carta na manga deve estar associada ao quê? Associada a uma fala bem arrojada, uma fala que tenha começo, meio e fim, uma fala que tenha eloquência. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, a eloquência. E eu não posso ter eloquência se eu não dominar minha língua. Sim. Se eu não dominar leitura. O que é eloquência? Eloquência. Essa é uma pergunta que todos os alunos fazem no curso de oratória. Professor, pode aprender eloquência? Claro que pode. A eloquência pode ser aprendida com exercícios. É dar vida, é dar expressão sonora na sua voz. É a mesma coisa que eu falasse aqui. O advogado proferiu um discurso ao estagiário. Todos entenderam, mas quando o uso da eloquência, o advogado proferiu um discurso aos estagiários. O advogado proferiu um discurso aos estagiários. Há uma mudança. Isso é eloquência, é dar vida, alma, espírito à minha palavra. E para o senhor, professor Josinaldo, como surgiu esse interesse pela oratória jurídica e o que podemos trazer inicialmente para contribuir para esse debate? Sérgio, eloquência, domínio da língua. Perfeito. Todas as percepções trazidas aqui, elas são extremamente ricas para esse debate da comunicação. O desejo e o propósito de escrever esse livro é pela minha atuação tanto na advocacia quanto na docência do ensino superior e por perceber que tanto alunos quanto colegas advogados possuem uma extrema dificuldade em se expressar. E a comunicação é uma ferramenta essencial do profissional do direito, eu diria até do ser humano. Então, a pessoa que tem a habilidade de se comunicar adequadamente, ela constrói conexões positivas na sua vida pessoal e profissional. Eu costumo dizer também que precisamos estudar oratória, precisamos estudar a concepção da formação da nossa linguagem, porque um casal, Sérgio, que se comunica adequadamente, constrói um núcleo conjugal forte. Os pais que se comunicam adequadamente com os filhos criam uma conexão de afetividade muito intensa. E no ambiente profissional, inevitavelmente, quem se comunicar melhor irá se destacar. E esse hoje é o propósito. Nós vivenciamos um campo da expansão profissional com a era digital muito grande. E aquele profissional que reunir maiores e melhores habilidades, dentre essas habilidades a comunicativa, inevitavelmente irá se destacar. E eu arremato, eu não conheço, Sérgio, um grande advogado de referência, de expressividade, que ele não domine a oratória. E nesse ponto, então, doutora Selma Frazão, professora Selma Frazão, essa preparação, né, para o conhecimento da língua portuguesa, a leitura é o caminho, né? Parece um clichê, né? Quando nós falamos, o que eu posso fazer, professora, para que eu consiga escrever melhor e falar melhor? Leia. E hoje nós temos essa opção também. Ouça. Aprenda a ouvir. Mas por que quando vocês falam, os professores articulam, não olham nada, não olham papel? Porque nós temos o hábito de fazer da nossa linguagem, né, no caso dos professores especificamente, a reprodução do nosso pensamento. Então, a leitura é o caminho para o início de tudo isso, mas não só a leitura. Além da leitura, porque as pessoas perguntam, mas professora, a gente decora a palavra? Não, nós não decoramos a palavra, mas nós armazenamos conhecimento. Eis a grande diferença. E também não basta ler. Eu vou ler. Não, você tem que ler e assimilar aquilo. Ler e entender aquilo. Porque existe uma diferença entre interpretar e intelectar.
né? Então, nós temos a compreensão textual, que é a intelecção textual, e a interpretação. A interpretação, ela deixa livre o seu pensamento para chegar a qualquer conclusão que você queira. A intelecção, não. Ela exige que você compreenda o que está escrito. Então, nós temos que caminhar nesse limiar de intelectar, compreender, articular as palavras por meio da leitura, por meio da fala. Quando eu faço aqueles insights lá de oratória, como eu fiz na instituição, eu sempre falo, gente, você tem que conhecer o seu público, você tem que dominar o idioma e você tem que dominar o seu conteúdo. Então, são 3 bases, são 3 pilares para que haja uma boa oratória. Primeiramente, conhecer o seu público. E esse público não é um público apenas, digamos, institucional. O seu núcleo familiar é um público. O seu núcleo de trabalho é um público. Entende? Então, a todo momento nós estamos diante de um público e nós precisamos reverter a nossa linguagem para esse público. Então, a leitura, sim, ajuda, mas também toda essa articulação de preparação. Igual aqui na Rádio Justiça, o nosso objetivo é sempre desmistificar, quebrar um pouco o juridiquês, fazer com que haja uma linguagem média que todos possam compreender. Mas dentro até do apelo feito pelo ministro Barroso a respeito da utilização da linguagem simples no judiciário, doutor Norberto Mazai, como isso é possível? Porque nós encontramos assim juristas mais antigos que são um pouco resistentes a esta mudança. Esse é um desafio, uma perspectiva para os próximos milênios, né? O desafio da simplicidade da fala e também de ser entendido. E há um ditado que diz assim, é inadmissível que alguém fale sem que o outro entenda. Então não adianta eu falar bonito sem tocar no núcleo medular da minha fala. Essa é a grande questão. E para isso eu preciso do quê? Treino e preciso abertura. E mais ainda, os alunos às vezes perguntam, né? Professor, por que não há um curso de escutatória ao invés de oratória? Então, acho que é um fator interessante a escuta. Ouvir não só a escrita, mas a fala e procurar exercitar-se para quê? Para se tornar claro, objetivo. Caso contrário, nós teremos grandes problemas. E os tribunais, aqui no Brasil, em vários tribunais, quando pedem um curso de oratória, eles pedem justamente para quê? Para aprimorar a linguagem. Uma linguagem que talvez já está um tanto quanto que não ultrapassada, mas já está dentro do pedestal jurídico. E não é perder o jurídico, mas torná-lo mais acessível. E para o senhor, o desafio, professor Josinaldo, de trazer a linguagem simples para a oratória jurídica? Ela é essencial, é o grande desafio, sem sombra de dúvida, mas hoje a gente caminha com a grande missão, criar cada vez mais uma força comunicativa. A professora trouxe um ponto muito interessante com esses pilares da comunicação e da oratória. E, Sérgio, eu fui me debruçar sobre os grandes oradores da história da humanidade e consegui extrair desses grandes oradores habilidades específicas. Isso é o ponto-chave. Evidencia que, ao longo da história, a oratória, a retórica, a comunicação em si, evidentemente, ela passa por fases. E hoje, a fase da nossa geração, digamos assim, é objetividade, conectividade. Então, eu tenho que ser assertivo, tenho que ser persuasivo e tenho que ser direto. Só que isso, em hipótese alguma, pode comprometer a qualidade da minha fala. Ser claro, ser direto, ser objetivo não pode ser simplesmente simplório na comunicatividade. Podemos, sim, manter todo o caráter erudito do direito, mas esvaziando expressões que distanciam o destinatário da comunicação. O Obama é considerado um dos grandes oradores e uma da grande habilidade dele é identificar o público destinatário da mensagem dele. Em um único dia, Obama participou de 3 conferências sobre o mesmo tema com palestras absolutamente distintas, na força da comunicatividade. Ele trouxe a mesma mensagem para pessoas diferentes, com a conexão diferente. Então, eu costumo fazer até em tom de brincadeira um comparativo. Quem não se recorda das bulas de remédio há 20 anos atrás? Inacessível. Ninguém conseguia compreender.
E Além precisou da letra mudar. pequena, né? Era, expressões que você tinha medo de usar o medicamento, você não sabia o que era isso. Então hoje a cefaleia foi substituída por dor de cabeça, a otite por dor de ouvido, para que as pessoas possam entender. E no direito precisa ser assim. Eu costumo, em sala de aula, falar com os alunos, por exemplo, em direito do consumidor, que o código exige a linguagem informativa clara. E eles precisam utilizar a língua portuguesa. Mas eu me recordo que há 10 anos atrás, nessa mesma aula, eu falava, fiquem atentos ao vernáculo. Então, muita gente parava e dizia assim, o que é isso, professor? O que é vernáculo? Então, está lá, o artigo 13 da Constituição diz que a língua portuguesa é a língua oficial, é o vernáculo que tem que ser utilizado. Então, nós precisamos urgentemente fazer essa transição, mas sem perder a efetividade do direito. Professora, e a utilização da linguagem simples, como isso vem também desafiando a senhora justamente nesse trabalho que a senhora faz sobre a formação desse futuro advogado e até dos outros cursos que a senhora atua? Na verdade, não há dificuldade em relação à linguagem simples, é o que o nosso colega falou. Há uma resistência em relação à linguagem simples. Então, por exemplo, se você pede para que o estudante apresente alguma defesa ali, ele vem já com aquilo que eu já falei anteriormente, ele vem com palavras que nós percebemos assim de imediato que foram palavras que ele escolheu para colocar naquele discurso dele. Mas se você para e questiona esse estudante sobre aquilo que ele está falando e qual o significado efetivo da palavra dentro daquele contexto, ele não sabe. Então, muito mais do que óbvio que tudo que nós estamos falando aqui é a consciência e a capacidade de entendimento que o próprio Manual de Redação Oficial da Presidência da República, já revisto agora, ele vem trazendo. Ele fala que a linguagem tem que ser clara, coesa, simples e objetiva. Então, o que é a simplicidade? A simplicidade não é o empobrecimento do conteúdo. A simplicidade não é isso. O que rege a simplicidade é o entendimento do receptor, porque nós temos um emissor, um receptor, e nós temos a informação, que temos a mensagem e a informação. A informação é o referencial. E a mensagem é como esse referencial, é como esse assunto será transmitido. Então, é esse como, que é a mensagem, porque as pessoas confundem muito o referencial, que é o assunto, com a mensagem, que é a forma. Então, é essa mensagem, que é a forma, que tem que ser trabalhada. Então, hoje, num curso de oratória, além de toda a nossa especificação adotada para que eles se libertem, né, dos medos, porque eles têm monstros, né? As pessoas têm os monstros, eles têm que vencer esses monstros e eles têm que reconhecer do treinamento, eles precisam treinar, eles têm que entender como deve ser feita essa transmissão. Então, essa simplicidade tem que ser entendida como uma forma de compreensão e não como um empobrecimento. E hoje a gente vence, nós temos essa condição de resistência. Eu preciso falar muito difícil para que eu seja bem avaliado. E isso é exatamente o contrário. Concorda com isso, doutor Lamberto? Concordo com o que a professora Selma colocou e também o professor Josinaldo, e com certeza são esses os grandes percalços que afetam as pessoas quando se dirigem ao público ou até mesmo na escrita. Temos uma origem no latim, né, no direito, que isso acaba sobrecarregando esses discursos, né? É o juridiquês, né? É o juridiquês. E aí eu posso até usar, mas contanto que fique claro depois durante a minha locução, minha exploração. Caso contrário, eu terei dificuldades imensas de ser entendido. E se eu não for entendido, a minha linguagem está truncada. E como já dizia o nosso grande Chacrinha, que todos conhecem, quem não se comunica se instrumbica. Então, se instrumbicar dentro da comunicação é não ter o fator real. Qual é o fator real? Tornar-me inteligível. Essa é uma grande questão, tornar-me inteligível. E para tornar-me inteligível, não necessariamente eu preciso falar difícil. Sim. Eu tenho que falar claro, ter uma linguagem simples. E ela é tão importante quanto o juridiquês. Sim. Mas tem que ter essa via de dupla mão. Professor Josinaldo, e como foi que surgiu esse interesse em trazer esse tema, a oratória jurídica, na carreira do senhor?
Meu amigo Sérgio, eu tenho percebido e criado um diagnóstico, principalmente no âmbito da universidade, que os estudantes têm se retraído no campo comunicativo. Eu, quando faço um paralelo com a minha época de estudante de Direito, eu gostava de falar e era algo que era muito propício, né? O estudante de Direito era identificado em uma roda de conversa pelo que mais falava. Hoje é um ponto que eu vejo como o oposto. Então, o estudante ele se apresenta muito como tímido, reservado, e isso muito também por uma deficiência de leituras. O estudante chega hoje na universidade, infelizmente, em uma perspectiva expressiva com poucos livros lidos. E a leitura lhe dá confiança, a leitura lhe dá segurança, aumenta o seu vocabulário, lhe dá expressividade comunicativa. E eu tenho constatado também que as pessoas, e isso com base até em uma pesquisa muito divulgada na Inglaterra, que aponta que o principal medo do ser humano é o medo de falar em público. E o segundo é o medo da morte. Ou seja, a pessoa tem mais receio de se comunicar do que morrer. E no direito, eu consegui fazer um recorte. Esse medo de falar em público, em verdade, é um medo de errar em público. O profissional do direito ele tem uma roupagem muito protetiva, de destaque social, e ele não aceita e não tolera que se exponha ao erro, à evidência. E isso impõe a retração. E como é que eu não erro? Estudando, conhecendo, dominando o que eu faço. Então, quando eu converso com advogados em treinamentos, eu falo assim, o primeiro ponto que você precisa saber é dominar o que você vai falar. Domine o processo, estude o processo. Infelizmente, advogados ocupam a tribuna se limitando a ler os memoriais, não saber dados específicos. E eu ressalto, ele precisa conhecer o processo, como se dizia no passado, de capa a capa. Ele precisa ter lido a ata da audiência, saber se tem vídeo, se tem foto, saber detalhes da decisão que ele vai impugnar, para que na tribuna ele esteja apto e preparado para qualquer coisa. A partir do momento que ele domina o conteúdo, aí ele agora precisa saber estratégias. E o livro se propõe a isso. Eu faço um mapeamento da minha vivência na advocacia de 20 anos de atuação em tribunais, realizando sustentações orais, e identifiquei essas dores dos advogados. E escutei coisas que, ao longo desses anos, me tornaram reflexivo a pesquisar. Colegas que diziam que não realizavam sustentação oral por medo, e eu escuto muito de colegas na Bahia e em outros estados, quando eu termino de realizar a sustentação oral, queria ter a sua coragem para dizer isso. Não se trata de coragem. Eu corrijo eles e digo assim, queria ter esse conhecimento, essa estratégia, esse ensinamento. Outros dizem, não realizo sustentação oral porque as decisões já estão prontas e feitas. É uma meia-verdade. As decisões, de fato, já estão prontas quando o processo é pautado, mas não é verdade que elas não são modificadas. Eu sou testemunha viva de que em inúmeras atuações minhas e de colegas advogados, decisões são modificadas por força da atuação na tribuna. E eu crio a provocação. Quantas causas foram ganhas e perdidas, não pelo conteúdo jurídico, mas pela forma com que o advogado apresentou a tese? É uma reflexão que tem que fazer parte do dia a dia do advogado, porque ele precisa investir. Se a gente entende que a oratória é essencial e a sustentação oral é uma importante ferramenta, o advogado, ele diuturnamente precisa se questionar. Eu tenho treinado a minha oratória? A que ponto eu tenho dedicado a minha atenção à comunicação? E, evidentemente, isso vai refletir em uma expansão profissional dele. Professor, e esse medo também? A senhora encontra muita gente com esse medo? Muito. E principalmente quando a pessoa fala, eu tenho 15 minutos para fazer uma sustentação, o que eu vou falar? Exatamente. Isso acontece demais. Não só na área do direito, né, com os estudantes de direito, mas em todas as escalas que nós temos em outros cursos. Esse medo é exatamente o que eu falo para eles, que é o que o professor acabou de falar. Esse medo é ausência de conhecimento. Então, assim, mas eu decorei. Não, então não, você não aprendeu. Então, você não está preparado. Ah, mas eu decorei e quando cheguei aqui deu um branco. Por quê? Porque nós temos todo um sistema emocional envolvido nessa apresentação. Assim como eu acredito que nos tribunais, por mais que os advogados tenham experiência, sempre existe
aquele emocional ali, porque ele vai se apresentar. Então, o que acontece com eles? O medo que eu falo para eles é descobrir quais são os seus monstros. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de gaguejar. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de falar algo errado. E você tem medo de quê? Eu tenho medo de olhar para as pessoas e as pessoas estarem me julgando. Então, vejam, é tudo muito subjetivo. Mas onde que nós fincamos exatamente o processo para que ele vença esse medo? Nos pilares que nós já comentamos, né? Se eu tenho domínio do conteúdo, se eu sei elaborar as minhas ideias, se eu consigo trabalhar de forma concreta com aquilo que eu vou apresentar, e se eu reconheço o meu público, eu venço esses medos. Mas o problema está, como vencer esses medos? Fazendo algo que eu posso falar que eles têm, vamos falar assim de uma palavra mais simples, preguiça. Existe a ausência da dedicação. Eu não quero ler, eu não gosto de ler. Eu não quero ler, então nós não podemos fazer nada. Você precisa ler. Você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa escrever. É como articular as nossas ideias. Por que nós falamos de forma... não falamos de forma aleatória? Porque existe uma formação em função do processo da leitura. Nós lemos, nós ouvimos, nós articulamos, o vocábulo se enriquece, as articulações das ideias vão acontecendo e tudo fica muito mais fácil. Agora, se você tem a ausência da vontade de ler, né? Vamos usar aqui de um eufemismo, né? Para não sermos tão impactantes, e não temos essa condição de treinamento, de disciplina, aí realmente esses medos vão sempre aparecer. Vamos fazer um intervalo no nosso debate de hoje, falando sobre os desafios da oratória jurídica e a adoção da linguagem simples no judiciário. Lembrando que você pode nos acompanhar também com imagens pelo canal 1.3 da TV Digital. Estou aqui com a professora Selma Frazão, professor Norberto Mazai, também o professor Josinaldo Leal, e também pode nos acompanhar pelo YouTube, Rádio Justiça ao Vivo, nos acompanhe também. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, terceira e última hora do programa de hoje, sexta-feira, 29 de novembro de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Vamos continuar o nosso debate sobre o tema que é essencial para o futuro da comunicação dentro do âmbito jurídico, os desafios da oratória jurídica e a adoção da linguagem simples no judiciário. Estou aqui com a professora, revisora, especialista em comunicação, psicopedagoga, orientadora e gestora educacional Selma Frazão, o filósofo, educador e conferencista Norberto Mazai e também o advogado, professor universitário da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, pós-doutor em Direito pela Universidade del Estudo de Messina e também doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Josinaldo Leal de Oliveira. Professor Norberto, o senhor trouxe um ponto importante aqui sobre a eloquência, né? O senhor fez as interpretações de um mesmo texto para que no momento ali entendermos o que era eloquência, mas o que mais podemos aprimorar nessa eloquência daquele que vai fazer uma sustentação oral? Aqui no intervalo nós estávamos conversando, né, sobre essa questão, e a eloquência, ela é, digamos assim, a fonte da clareza da fala. Porque existem linguagens que são parasitárias. E essas linguagens parasitárias... Que é isso, professor? As linguagens parasitárias não é a simplicidade de que nós estávamos falando, mas são os erros de linguagem. Eu vou aqui até exagerar um pouco, né? Falou, entendeu, meu? Então são linguagens parasitárias e que nunca devem caber no âmbito jurídico, jamais, e de qualquer outra área de conhecimento. Para que eu tenha eloquência e não tenha essas linguagens parasitárias, um fator importante é a leitura. E aí, que tipo de leitura eu estou falando? É uma leitura atenta, é uma leitura que tenha reflexão. Porque eu costumo dizer, pensar, todos pensam. Refletir, nem todos. Que refletir vem do latim, reflectere.
parar, olhar detidamente sobre as coisas, repensar o já pensado. E isso faz com que eu não tenha uma linguagem parasitária, tenha uma eloquência, porque me preocupo com o que eu vou falar. Há uma preparação, como dizia a professora Selma. Se eu não me preparo, eu terei dificuldades. Então, a eloquência, no meu entendimento, é a base, é o alicerce de uma boa fala, de uma fala eficaz, de uma fala que venha a trazer resultados, principalmente dentro da oratória jurídica. E como o belo título do livro do nosso querido professor Josinaldo, Armas Secretas da Oratória Jurídica, é isso mesmo, traz esses parâmetros, essas dicas e mais esse ferramental. Eu tenho que ter ferramentas ao meu dispor para que eu tenha eloquência. É treino, tem exercícios, isso a professora Selma pode dar uma aula aqui para nós, um exercício simples, que é do obstáculo na boca. Ninguém vai ter eloquência se não tiver uma fala, uma linguagem bem articulada. Há pessoas que falam para dentro, ao invés de falar para fora. Isso vai me impedir de ter uma linguagem apropriada. Viu? Você acredita que eu era assim? Sim, Sérgio. Falava com para esse vozeirão. Com esse vozeirão que você tem? Foi desenvolvendo. É a prática. É a prática. E aí tem um fator. O aluno, ele não quer ler. Ele quer hoje, como dizia o professor Josinaldo aqui no intervalo, é a geração Z. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Quer tudo pronto, acabado, sem ter o esforço do pensamento, ou seja, da reflexão. E se eu não tenho esse esforço da reflexão, eu não tenho o sapere aude, lá do iluminismo, do alficlero. Ou seja, ouse saber, tenha coragem de fazer uso do seu entendimento, mas de um entendimento que tenha clareza. Por quê? É a preguiça e a covardia que nos impedem de nós termos sucesso, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito da linguagem clara. Professor Josinaldo, vamos lá. Linguagem parasitária, erros que podem ser ocorridos, que ocorrem durante uma sustentação, até numa conversa. Perfeito. Sérgio, eu quero inclusive já puxar um gancho da sua fala, quando você trouxe aqui o testemunho de que no passado você tinha essa característica da fala para dentro. É a prova de que a oratória não é um dom, é uma habilidade treinável. E hoje você domina essa arte da comunicação e qualquer pessoa pode fazer isso. É evidente que pessoas podem ter facilidades no desenvolvimento da comunicação, mas qualquer pessoa pode se tornar um exímio tribuno, um excelente comunicador. E aqui eu quero puxar rapidamente com essa minha adoração do estudo dos grandes oradores. A gente vai buscar na Grécia Antiga. Demóstenes foi o grande orador grego. Demóstenes era gago e era ridicularizado em toda a aparição pública dele. Demóstenes poderia simplesmente se reconcluir na sua inexistência. Ele foi estudar retórica, oratória, buscou habilidades para superar a característica de ser gago e cravou na história o seu nome como grande orador grego, trazendo a ideia de que o treino, o conhecimento, a informação pode levar a isso. E aqui eu acrescento, vamos treinar oratória. Treinar não é decorar palavras. O decorar textos vai ser prejudicial na fala, porque o improviso surge, novas variáveis na comunicação também, e a possibilidade de você falhar é muito grande. É preciso entender e compreender o que vai falar. E alguns exercícios permitem isso. Eu comunico com meus estudantes que a respiração é algo essencial, além de ser vital. Precisamos respirar para sobreviver, sim, mas quem respira adequadamente se comunica melhor, porque aumenta a chance do seu raciocínio, tranquiliza o nervosismo. Então é um importante exercício que deve ser feito antes, durante e depois. Josinaldo, por que depois? Porque depois você pode jogar fora uma apresentação extremamente fenomenal se você evidencia ao público que você não dominava, não conhecia e não sabia. Então é pré, durante e após a respiração. Um outro exercício que vai aumentar o poder da eloquência, que busca curar o nervosismo, que muitas vezes prejudica uma apresentação oral, eu costumo também falar, o nervosismo é natural, é fisiológico.
O advogado mais experiente e habilidoso, ele ocupa a tribuna com nervosismo. E eu digo que ele ocupa com nervosismo, e isso é bom, porque é o seu senso de responsabilidade com a causa, com o cliente que o constituiu, e ele tem ali uma grande missão: convencer julgadores de que aquela tese é limpa, é justa, é verdadeira e é correta. Como corrigir isso? Eu compartilho no meu livro alguns exercícios. Está nervoso, com a mão trêmula, jamais segure uma folha de papel. Ela vai lhe anunciar a distância que você está nervosismo. Está com a mão tremendo, não deixe-as visíveis, embora a oratória aponte que as mãos evidenciam ausência de desarmamento, que você está receptivo à comunicatividade. Mas não adianta estar com elas tremendo, você não deixa ela visível. E quer estancar o nervosismo? Um instrumento comum do advogado é uma caneta, Sérgio. Puxa a caneta do paletó e aperta por 5 a 10 segundos. Naturalmente, o seu sistema nervoso estabilizará e o seu tremor irá parar. E para corrigir esses vícios, a professora trouxe a concepção muito correta. A pessoa precisa identificar seus monstros. Conheça a sua vulnerabilidade. Qual é a sua vulnerabilidade? Todos nós temos vulnerabilidades. Identifique elas e busque superar. Se o seu problema é com dicção, procure um profissional da saúde que vai lhe ajudar a isso, um fonoaudiólogo. Se o seu problema é não conhecer, vai estudar. Se o seu problema é nervosismo, busque instrumentos e ferramentas para conter isso. Mas eu costumo dizer que você precisa conhecer a sua vulnerabilidade, mas não anuncie ela. Não anuncie. E eu vou justificar por quê. Nem sempre sabemos qual é o nosso público. Eu vejo sustentações orais de colegas que promovem a sua primeira ida ao púlpito. E eles chegam anunciando: olha, eu estou nervoso, é o meu primeiro ato, a minha primeira sustentação. Eu corrijo, não faça isso. A não ser que você conheça todos os julgadores e saibam que eles são receptivos, calorosos, como eu já vi desembargadores e ministros. Fique calmo, doutor, fique calma, doutora, estamos aqui para lhe ouvir. Isso tranquiliza. Mas você pode encontrar num público uma pessoa de postura diversa, que vai explorar justamente aquela sua falta de conhecimento ou de habilidade, e, por que não, a parte adversa, que com maior habilidade pode explorar o seu medo, o seu receio e a sua falta de experiência. Eu digo, enalteça as suas habilidades, sem ser arrogante, sem ser pretensioso. Eu vou compartilhar com vocês uma forma que eu posso fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma titulação, que você compartilhou agora, e sou professor há 20 anos. Eu estou realizando uma sustentação oral na tribuna. Se eu chegar para um ministro ou desembargador e falar assim: olha, eu sou advogado há 20 anos, eu sou pós-doutor, eu trago um ar de arrogância, de superioridade, e que não deve existir. A tribuna não é sala de aula. O advogado, embora possa ser um docente, ele não é professor ali a ensinar um julgador. Mas eu posso fazer isso com sutileza. Durante a sustentação oral, falar: excelências, me causa espanto, porque em 20 anos de sala de aula eu nunca me deparei com a situação desse processo. Indiretamente eu trouxe um contexto de autoridade. Olha, o julgador vai pensar, ele é professor, o que ele está falando tem o poder de me convencer, eu vou dar mais atenção, diferentemente de outro advogado. Então, identifique sua vulnerabilidade e saiba também quais são as suas qualidades, enaltecendo elas com sutileza, para que a sua comunicação seja mais efetiva e eloquente. Professora Selma, ainda dentro da linguagem parasitária, eloquência, quais os principais erros que devemos tirar dos nossos discursos, os cacoetes, os vícios, né, que temos na nossa linguagem, que torna a nossa fala cansativa? Não só cansativa, mas não transmitindo a confiabilidade necessária, né? Então, então, né? O tempo todo, né? Eles batem a movimentação expressiva, muito expressiva, né? Então, às vezes, gestos com as mãos que denotam o nervosismo e levam a algum tipo de deboche por quem está ali apresentando. Então, o movimento com as mãos, ele é expressivo, mas você tem que saber qual gesto você vai fazer com essas mãos. Então, o zero, né, que se movimenta, a articulação das duas mãos, elas não são viáveis nesse processo de comunicação.
Então, você tem que saber, é como o professor falou. Então, eu tenho que colocar as minhas mãos, se eu estou nervoso, em algum ambiente que não seja no bolso também. Porque aí, ou não posso cruzar os meus braços, né? E nem as mãos nas costas. Nas costas, exatamente. Então, por exemplo, se eu coloco os meus braços cruzados, eu estou ali evidenciando que eu não quero estabelecer ali, eu não quero ser interrompido, eu estou me privando o meu público de um conhecimento que talvez eles queiram ter. Então, eles não querem perguntas, eu estou me fechando. Ou ainda, se eu coloco nos bolsos, a expressividade dos bolsos é muito clara de nervosismo. Eu tenho que saber me posicionar. A questão da caneta foi interessante, né? Tirar a caneta e apertar, porque ali você vai tirando o nervosismo. Achei interessantíssimo. Vou adotar agora nas minhas, nas minhas aulas, né? Quando eu estiver ali apresentando e dando uma dica. Mas o maior vício que nós temos hoje é a questão, principalmente, da ausência, eu acho que é um vício, a ausência de olhar. E, eu vou focar na parede. Já ouviram isso? Já. Ou em uma pessoa. Ou em uma pessoa. Quando você foca em uma pessoa, você constrange aquela pessoa. Isso. E você desmerece, né? Coloca em detrimento os demais. Quando você foca na parede, o que a parede vai dizer para você, né? Então, eu acho um vício. E é ensinado isso. Mas não é um medo de que aquela pessoa que o olhar dela pode me dar uma mensagem e isso me retrair? Sim, mas o olhar daquela pessoa e de todas as outras pessoas, os olhares fazem com que você perceba, você tem essa condição de perceber pelo olhar. Então, aquele olhar, pode ser que alguém reprove, mas você tem ali várias outras pessoas. Tem que olhar, até para que a sua comunicação seja credibilizada por quem ali está recebendo. Você precisa olhar. Eu julgo que essa questão de olhar, e isso é ensinado lá em algumas salas de aula. Não, se você está com medo, olhe para a parede. Não, você ali não pode. Então, quais são os principais, eu acho que as principais fragilidades? Essa linguística, né, que é, né, tá, então... Entendeu? Certo, né, que é uma confirmação daquilo. E a ausência de olhar para o público. Você precisa olhar. Essa questão do olhar é muito importante, mas às vezes quando a pessoa está num primeiro momento da carreira, ela tem muitas fragilidades. Sim. Então, talvez, num primeiro momento, seria até interessante não olhar para a parede, mas olhar sobre as cabeças, Sim. dando todo o movimento que dê a impressão que você esteja olhando. Porque se o professor Josinaldo está com uma cara sisuda para mim, e eu estou nos primeiros momentos, eu vou dizer, não estou sendo compreendido, eu não estou agradando. E eu começo a me esconder na tribuna. Então, a ideia é olhar por cima, e se tem pessoas que estão concordando, você olha. Isso, para que eu me sinta confiante. Mas esse olhar por cima, lá do lado de quem está recebendo, ele não percebe que você está olhando por cima, ele acredita que você está olhando para todos. Exatamente. Entendeu? Então, se você está olhando por cima, ali mas você também não pode olhar por cima fixo, né? Sim, é igual exatamente. o professor está falando. Ele vai fazer aquela dinâmica de olhar e encontrar ali naqueles olhares quem está ali mais propício à sua fala. E outra coisa, o professor deu a dica da caneta, eu sempre digo assim que as mãos, né? Você pode apertar, colocar o dedo aqui, ó, aperta a mão, está falando, atenção, ela vem toda para a mão, foge do para jogo quem está fisionômico. ouvindo a gente, apertar aqui entre o dedo indicador Aqui, e o polegar. Exatamente. Tu aperta a atenção do jogo fisionômico, vem toda para a mão e te dá uma suavidade até na respiração. Porque a respiração é importante. Sim, você já percebe quando a pessoa está nervosa pela respiração, como colocar os colegas. Me permita, Sérgio, até compartilhar um exercício, eu gosto de perceber isso, né? O olhar, como foi trazido aqui, ele é essencial. Diz que pelos olhos é a porta da alma, né? A dica que eu dou para os ouvintes, infelizmente a maioria das pessoas não tem o hábito de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Porque tem a falsa percepção de estar sendo invasivo e tudo, mas cria uma conexão muito efetiva. Qual é o exercício? Os ouvintes, a partir de hoje, nos próximos 7 dias, vai fazer uma lista com o nome das pessoas que convivem e a cor dos olhos. Então vai chegar em casa a esposa, cor dos olhos, o marido, o filho, o pet,
O porteiro do condomínio, ao final de 7 dias, ele vai olhar e vai ver que ele não sabia a cor dos olhos dessas pessoas. Mas o propósito desse exercício é criar um micro hábito dele falar olhando nos olhos. E quando a gente fala olhando nos olhos, a pessoa se sente respeitada e que tem ali a atenção e a confiança. E no profissional do direito isso é muito importante. E eu vou fazer um pulo gigantesco. Eu tenho uma filha de 2 anos, uma fofura, que ela está na fase de abrir todos os armários. E quando eu falava para ela não abrir, ela ia lá e abria. Até que um certo dia eu parei na frente dela, abaixei, fiquei de joelho e falei nos olhos dela: não abra a porta. Ela parou, olhou para mim e, como um passe de mágica, desse dia em diante ela não abriu mais as portas. Mas é o poder da conectividade do olhar. Exatamente. E na advocacia eu utilizo isso. Eu vou despachar com o magistrado. Se o magistrado está sentado, a prerrogativa do advogado, pelo estatuto, ele pode falar em pé ou sentado, é um direito dele. Inclusive, eu não preciso pedir ao juiz para eu sentar. Mas se ele não levantou, eu faço: excelência, me permite eu sentar aqui? Não é porque eu quero descansar o conforto, é que eu quero falar com ele olhando nos olhos, para efetivar essa comunicação. Deixa eu trazer um desafio que é importante para aquele que está fazendo uma sustentação oral. Como agir se você está sustentando ali diante da tribuna e você vê pessoas folheando o livro, sim, pessoas que não estão olhando o que você está fazendo? Eu tenho um ponto muito importante, inclusive é um dos capítulos do meu livro sobre isso. Por perceber, infelizmente, que muitos colegas param e chamam a atenção do julgador pelo nome. Isso é um erro crasso, não deve ser cometido, porque ele cria uma objeção comunicativa e ganha antipatia dos demais julgadores, sim, que vão entender que aquela postura dele foi desrespeitosa. Como corrigir isso? Primeiro, eu vou abrir um parêntese. Nós precisamos compreender que por trás do balcão ali há julgadores que podem estar vindo de um plantão judicial, pode estar com problemas familiares, e a dispersão, infelizmente, é humana, embora não desejada. Celulares, então, né? Celular, ou o próprio cansaço, né? Eu já me deparei em um tribunal que eu despachei com o julgador na madrugada, no plantão, e no dia seguinte ele estava na sessão. E era nítido o cansaço físico dele. E eu tenho que compreender, mas não posso deixar de aplicar estratégias. Qual a estratégia? Eu estou realizando a sustentação e percebo, tomando como exemplo, que o doutor Sérgio está disperso. Eu jamais vou parar e chamá-lo pelo nome, mas eu vou falar o nome de algum desembargador ou ministro que está prestando atenção, porque você naturalmente vai escutar um som comum, que é o nome de um par seu, e pode imaginar que o próximo vai ser você. Naturalmente você para e levanta para ver por que eu falei o nome do doutor X ou Y. Ao lado disso, a pausa. Então, quando eu faço a pausa e chamo pelo nome, o nome é dito como o som mais agradável que se pode ouvir. E as pessoas também têm o hábito de não gravar o nome das pessoas. Então, vou compartilhar também um exercício. Repete o nome da pessoa. Eu fui para um restaurante ontem, o garçom chegou: boa noite, sou Ricardo, eu vou atender vocês. Ricardo, boa noite, meu amigo, que maravilha. Ricardo, o que é que você recomenda aqui para mim? Aí ele vai falar: eu falei: Ricardo, eu tenho certeza que essa noite vai ser especial. Ele: com certeza, eu vou ali, mas volte, viu, Ricardo? Pronto, eu não esqueço o nome Ricardo mais, porque eu criei aquela estratégia de repetir o nome. E por outro lado, o advogado vai despachar com o julgador, ele tem a obrigação de saber o nome do julgador. Eu vou despachar com o ministro, com o desembargador, como é que eu vou sem saber o nome dele? Então eu vou decorando ali, falando repetidamente o nome que eu não esquecer. Essa estratégia da repetição ajuda. Então, lá no âmbito da atuação do tribunal, aplicar essas estratégias para não chamar a atenção, chamando pelo nome de outro julgador, ajuda. E quando ele levantar e olhar para você, agora é a sua vez de falar o nome dele, porque ali ele não vai mais sair do seu foco de atenção. E um detalhe, né, o colega está colocando, às vezes, por que a pessoa às vezes fica dispersa quando eu estou falando? Porque eu estou falando do mais do mesmo. E o mais do mesmo não chama, não conecta. Então eu preciso ter a eloquência, eu tenho que ter uma linguagem viva, o olhar, os gestos. Caso contrário, eu sou mais um que estou ali a sustentar. E uma grande questão é o medo. Sim. O medo me paralisa. Eu costumo dizer que o medo, ele deve ser visto como um trampolim. O medo, ele não pode me paralisar para que eu não pule, mas o medo é o trampolim para que eu vá além de mim mesmo, que eu vença a mim mesmo. E é só
exercitando é só treinando. E aqui nós tivemos vários exemplos desse treino, desse exercício. Por quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E não adianta, Aristóteles já dizia isso, né? Qual é a mãe da sabedoria? A repetição. Se eu não repito, se eu não treino, eu, claro, que não terei êxito. E não se pode esquecer, com tudo isso, da liturgia do cargo, né, professora? Não adianta você chegar numa audiência e chamar um juiz de você. Aí nós temos, assim, todo um conhecimento prévio, que eu acredito que deva ter, né, no caso do direito. Mas essa questão, ainda voltando um pouco do que nós falávamos, o que eu tenho que fazer, como eu vou proceder quando eu estou ali me expondo, fazendo uma oratória e eu percebo dispersões. Saindo um pouco da área jurídica, é o que eu falo com os estudantes de outras áreas. Foque no que você está fazendo, entendeu? O que eu faço quando eu estou apresentando é a minha eloquência. Às vezes eu aumento e diminuo, e esse aumento faz com que algumas pessoas que estão ali dispersas modifiquem o procedimento. Dá um exemplo para a gente entender. Aumenta e diminui a voz. Diminui o tom da voz. Então, eu estou ali falando sobre os elementos da comunicação, que é importante, e tem lá no fundo 3 garotas que estão ali conversando, 3 estudantes. Então, gente, voltando aqui nesse assunto, vocês, por exemplo, aqui, antes de chegar lá, o que você fala, o que você entende como emissor? Dando um exemplo bem primário. O que você entende como referencial? E vocês? O que vocês podem me trazer? Então, você chama, você aumenta, e antes de chegar ao grupo ou à pessoa que está dispersa, você vai fazendo questionamentos, até que você chegue àquela pessoa que está ali dispersa. Ela para. Ela pode até voltar, mas aí já foge da nossa condição de que ela fique presa àquela apresentação, né? Então, quando acaba, o que vocês acharam? E você, o que você tem de mais apresentação? O que você gostaria mais de saber? Aí a gente vai trazendo, né? Num próximo momento, numa próxima aula, aquelas pessoas, ou elas permanecem como estão, ou... né? Então, foge muito da nossa questão quando a gente tenta vencer também, e isso não procede. Né? Essa questão é do volume, né? E também da velocidade. Isso. A velocidade, como eu falo, posso falar mais pausadamente, ou posso aumentar a velocidade até para chamar a atenção para a minha fala. Exatamente. Deixa eu trazer um assunto importante aqui, que é o futuro, né? E a geração Z, professor Josinaldo? Como preparar essa geração para o futuro, já que até tem uma pauta futura para tratar aqui, que é a contratação. Recrutadores estão fugindo aí da geração Z. Sim, já temos dados estatísticos das principais empresas de recrutamento no Brasil. Quem compõe a geração Z? A geração Z é tida como uma geração tecnológica, aquela que integra no seu dia a dia a dinâmica diária com redes sociais, uso massivo da inteligência artificial, a comunicação atual. E essa geração tem um ponto que eu destaco, que é uma dualidade. Ela passa a ter acesso a um conhecimento expressivo, mas não utiliza-o adequadamente. E, por outro lado, o uso massivo das redes sociais tem promovido um encurtamento comunicativo. Então, as pessoas abreviam demais a palavra ou substituem palavras por fotos ou por emojis nas redes sociais, e isso tem causado já um ato prejudicial. Essa pesquisa idealizou que há hoje uma retração das empresas de recrutamento em selecionar pessoas da dita geração Z. E quando eu me deparei com essa pesquisa, eu fui analisar. E o principal argumento é que essa geração, principalmente os jovens, tem uma grande dificuldade em construir um desenvolvimento comunicativo. Uma falta de início, introdução e encerramento no próprio raciocínio. E isso no ambiente profissional é péssimo, porque não desenvolve as relações, diminui a efetividade e objetividade do serviço e precisa ser corrigido urgentemente. Hoje, mais do que nunca, eu digo que no âmbito universitário, os jovens eles precisam ser fomentados a desenvolver a habilidade comunicativa, com exposições, dinâmicas de seminário, os próprios professores incentivarem isso,
Infelizmente, na universidade, quando a gente atribui uma dinâmica de seminário, você vê na fisionomia dos alunos, parecendo que você disse assim, hoje vai cair uma bomba aqui, porque um ato de tortura para eles da comunicação, quando não haveria de ser, e sim a oportunidade deles se comunicar, se expressar. A universidade é o local que permite o erro, porque depois da formação profissional não cabe mais errar. Então, precisamos fomentar isso no desenvolvimento da leitura, com indicativos cada vez mais desses hábitos. A própria leitura digital hoje faz com que... eu me deparei recentemente com um aluno que fez assim, professor, tal livro o senhor indicou, eu já li. Eu fiz, você gostou? Ele fez, eu só li o capítulo 7. Então, ele faz uma seleção do que interessa a ele ali, que é prejudicial a toda a compreensão dele. Então, a geração Z hoje precisa estudar oratória. E eu faço a provocação de que, mais do que nunca, a oratória precisa fazer parte da formação estudantil brasileira, para que possamos ter jovens com mais habilidades comunicativas no campo das relações pessoais, interpessoais. Quem se comunica melhor conquista mais espaço, ocupa e preenche esses espaços de forma positiva. E é desde o ambiente familiar, incentivando o diálogo nas famílias, no ambiente estudantil e também no ambiente profissional. Precisamos ter uma atenção com a dita geração Z. Professora Selma, daqui a pouco o professor Mazai fala também. Como Eu é isso no seu dia a dia, na instituição ou nas instituições que a senhora trabalha? Eu acredito que durante todo o nosso debate nós focamos bastante no quesito leitura, né? E a gente tem que pensar também na aquisição de como que nós temos a aquisição de livros hoje, né? Nós temos preços elevados, não existe ainda o conhecimento. Já vi e presenciei livrarias maravilhosas serem fechadas. Sim. Essa questão do livro digital também é prejudicial. Agora, recentemente, nós estamos vivenciando aí a questão da retirada dos aparelhos eletrônicos de dentro das escolas, né? Dentro das escolas, não dentro dos centros universitários nem das universidades. Por quê? Porque já chegou à conclusão do quão ruim é o uso desse tipo de conhecimento, de aparelhos dentro da aprendizagem. Então, o que eu vejo hoje é que essa geração Z, ela tem que ter a consciência, mas essa consciência não vem dela, da própria geração. Essa consciência está dentro da escola, dentro da família, dentro das universidades e, principalmente, a parte do Estado. Ela é fundamental. Quando nós temos que falar de leitura, nós temos que dar condições a esses estudantes a terem acesso a essa ferramenta tão essencial. E a retirada, né? E eu acredito que só vai ser possível até o ensino médio, porque ensino superior ninguém vai ficar retirando, né? Os livros, os aparelhos eletrônicos. Eu acredito também que esses aparelhos, em determinado ponto, eles funcionam bem como um reforço didático. Porém, já se criou um processo de dependência dessa questão dos aparelhos eletrônicos, dessa questão do livro, né, digital. Então, acabou que hoje nós temos uma deficiência de leitura em função dessa aparelhagem toda que nós vivenciamos dentro da globalização, da internet, dos smartphones, enfim. E isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. E isso reflete exatamente nesse processo de oratória, de leitura, de massificação de conhecimento. Professor Norberto, por favor. Geração Z. Geração Z. Essa geração Z que tem uma certa dificuldade com a leitura, que é mais o resumo, aquilo que é fragmentado. O capítulo, né? O capítulo. Mas aí tem um problema maior, que ajuda a eternizar essa questão de não querer ler o livro, manusear e também acompanhar todo o processo argumentativo da obra. A inteligência artificial. Aí, que nós já tivemos o prazer de discutir isso aqui na casa. Sim. A inteligência artificial, hoje, ela é comum. O aluno chega na sala de aula, para que eu vou ler o livro se eu peço lá o chat GPT, me dá o resumo do livro Armas Secretas da Oratória Jurídica e da Sustentação Oral. Para que eu vou me dar o trabalho de ler o livro,
rabiscar, puxar, entender, pesquisar. Se eu já tenho tudo pronto, mastigado. A ausência de consciência. A inteligência artificial, ela é importante. Ninguém está aqui dizendo que o contrário. Mas ela acaba, de certa maneira, ao menos no meu entendimento, ela acaba castrando a capacidade reflexiva das pessoas. Sim. E se eu não tenho a reflexão, eu não tenho mais nada. Essa é a grande questão. E hoje nós temos, inclusive no WhatsApp, vocês já viram? Tem uma inteligência artificial no WhatsApp, a nova versão. E ali os meninos ficam o tempo inteiro ali, porque tudo, nem precisa abrir mais o chat, é ali. O professor aparece passa tudo. uma atividade e já vai para Não lá. precisa pensar. Não, para que pensar, se tem alguém que pensa por mim? Pensar dói. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero começar agora agradecendo e também já pedindo as considerações finais sobre esse tema tão importante que é o futuro do direito, a respeito da oratória jurídica e os desafios dele com a linguagem simples do judiciário. Começo agradecendo ao professor Josinaldo Leal de Oliveira, ele que é advogado, professor universitário da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Messina, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, também autor do livro Armas Secretas da Oratória Jurídica e da Sustentação Oral, domina estratégias infalíveis para levar a sua oratória jurídica, torne-se mestre na arte da sustentação oral pela editora Página. É isso, professor? Muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais sobre esse tema. Eu que agradeço o convite, o espaço, parabenizo o programa, parabenizo os colegas aqui que também participaram e quero lhe dizer, a mensagem que eu gosto sempre de compartilhar, invistam na sua força comunicativa. É pela oratória que novas oportunidades poderão surgir na sua vida, ressignificar a sua carreira e intensificar suas relações interpessoais. Então, mais uma vez, a atenção à oratória é essencial. Muito obrigado mais uma vez também, professora Selma Frazão, professora, revisora, especialista em comunicação, psicopedagoga, orientadora e gestora educacional. E eu tive que fazer um resumo da apresentação da professora Selma. Obrigado por estar conosco aqui, professor, e seu conselho final. Respirar é a primeira coisa. Respirar, né? É o primeiro ato, mas como o nosso colega falou, investir na comunicação, porque a comunicação ela é a base da socialização. E essa socialização ela reflete em todos os aspectos, os profissionais, os pessoais. Então, investir nessa questão da comunicação é a base, porque ela é o pilar de todo o processo evolutivo. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço ao amigo aqui da Rádio Justiça, da TV Justiça, filósofo, educador, conferencista, Norberto Mazai. Professor, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço por estar aqui discutindo um tema tão importante, tão valioso, com duas pérolas da área, que é o professor Josinaldo e a professora Selma. Eu gostaria de terminar dizendo uma frase que eu sempre bato na tecla nos meus cursos e também na universidade para os alunos. Falar, todos falam. Falar bem, nem todos. E se nem todos falam bem, é aí que está a maestria. Aí que está o desafio. Se colocar a caminho. Porque pode, quem pensa que pode, faz. Porque só ficar pensando, eu vou fazer e não faço, de nada adianta. E aqui, os colegas, eu trouxemos dicas interessantes. E há também uma grande literatura a esse respeito, e agora mais essa nova aqui do nosso colega, professor Josinaldo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, lembrando que esse debate, quer falar alguma coisa? E esse debate aqui sobre a questão da oratória vai estar disponível também no YouTube da Rádio Justiça. 9h41, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça.